Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Apocalipse Revelado. Hoje vamos iniciar o estudo da quarta visão de João. E quero já vos dizer que esta é a visão mais importante para os nossos dias. É verdade, esta quarta visão vai nos trazer luz, não só sobre o passado, não só sobre o presente, mas especialmente sobre o futuro e o futuro bem próximo. Venham comigo, vamos continuar esta aventura pelo livro de Apocalipse. Já vamos entrar hoje, finalizar o capítulo 11, com o último versículo do capítulo 11, vamos entrar pelo capítulo 12 e depois, nos próximos episódios, também pelo capítulo 13 e o capítulo 14. É uma visão extraordinária, esta visão dada por Deus ao apóstolo João. Uma visão que nos desvenda muito sobre as profecias e que nos dá uma visão geral sobre o que realmente se passa por trás das cortinas. O que realmente se passa neste mundo e qual é este grande conflito. Nós, olhando para o nosso quadro e vendo o diagrama de eventos, nós vemos que esta é a última visão que inicia o seu cumprimento no tempo de João, no primeiro século, e se arrasta ao longo dos séculos até hoje e continua até a segunda vinda de Cristo. Mas, ao mesmo tempo que é a última visão, é também aquela que faz a transição entre a parte escatológica e a parte histórica. É muito interessante que nós estivemos a percorrer todo este lado que está do lado esquerdo do vosso ecrã, passado, parte histórica. Todas estas primeiras 4 visões incidem principalmente na história destes 2 últimos milénios e concluem com algo acerca do futuro. Este não é exceção, mas este concentra-se mais ainda sobre o que está prestes para acontecer e faz a passagem para a parte escatológica, porque todas as próximas visões vão falar exclusivamente de eventos que para nós estão no futuro. Olhando também para a estrutura em quiasmo, nós vemos que finalmente chegamos à parte central do livro de Apocalipse. Se tiverem dúvidas sobre o que é que quer dizer isto, aconselho a irem rever o primeiro episódio, onde falamos da introdução e da estrutura do livro de Apocalipse, e vão entender o que é que quer dizer este quiasmo, mas para agora a parte mais importante para nós é entendermos que no centro do livro é que está a parte mais importante. E a visão de hoje, a quarta visão, a visão do grande conflito e depois também a visão da queda da Babilónia são de facto as partes fundamentais e as partes mais importantes de todo o livro do Apocalipse. E finalmente, olhando para o quadro da estrutura interna das visões, nós vamos aqui na quarta visão. Estamos a chegar ao meio das visões, mas já passamos o meio do livro. Já vamos passar o meio do livro do Apocalipse. Nós vemos que, mais uma vez, é uma visão completa, que começa com uma introdução que se passa no céu, depois temos uma descrição profética, o intervalo 1, intervalo 2 e conclusão profética. Distribuindo estas partes pelo livro do Apocalipse, na estrutura do grande conflito, nós vemos então algo de interessante. Se repararem, todas as outras visões começavam com o número 7. A primeira visão foi as 7 igrejas, depois os 7 selos, as 7 trombetas e a próxima será as 7 pragas, ou se quiserem as 7 últimas pragas. Mas esta visão não é exceção. Apesar de eu a chamar apenas de grande conflito, o título completo devia ser As 7 cenas do grande conflito. É verdade. Este grande conflito é-nos apresentado em 7 cenas, 7 episódios que nos trazem muito acerca do que se passou e também do que se vai passar. Mas falando bem da estrutura interna desta visão, nós vamos ver que a cena introdutória do santuário é o último versículo do Apocalipse 11 e depois começamos o estudo do Apocalipse 12 e 13, onde temos as primeiras cenas do grande conflito. Depois o primeiro intervalo já em Apocalipse 14, que nos fala dos 144 mil. O segundo intervalo de Apocalipse 14, 6 a 12, que nos fala da mensagem dos 3 anjos. E depois o restante do capítulo 14 fala-nos da última cena do grande conflito. A conclusão deste grande conflito. Muito bem.
vamos então pôr as mãos à obra e vamos começar então um estudo desta quarta visão. E vamos começar pela cena introdutória. Sempre no início de cada visão existe uma cena no céu, que, como já vimos, está sempre relacionada com o santuário celeste e que nos dá um vislumbre sobre os ministérios de Cristo. Este não é exceção. Vamos então ler Apocalipse 11, 19, que nos diz o seguinte: Abriu-se o santuário que está no céu, e o seu santuário foi vista, no seu santuário foi vista a arca da sua aliança. E houve relâmpagos, vozes, e trovões, e terremoto, e uma grande saraivada. Bom, mais uma vez temos uma visão no céu, mais uma vez uma visão sobre o santuário celeste. Na primeira visão, a visão das sete igrejas, vimos um dos objetos do santuário, o candelabro. Na segunda, os 7 selos, vemos a mesa dos pães asmos. Na terceira, sobre a visão das trombetas, vimos o incensário. E aqui, nesta visão, deixamos o lugar santo. Entramos no lugar santíssimo do santuário e vemos então o único objeto que está lá dentro, que é a Arca da Aliança. Aliás, se nós olharmos para o santuário terrestre, que era um modelo do santuário celestial, nós vemos então o percurso que fizemos aqui. Começámos por o que está assinalado com o número 7, neste esquema, o candelabro, primeira visão. Depois fomos para o número 6, a mesa dos pães asmos, a segunda visão, a terceira visão no incensário, no número 8, e agora finalmente entramos no lugar santíssimo e no objeto que está com o número 9, a Arca da Aliança. Nós vimos algo muito importante, porque vimos que cada um destes objetos e cada uma destas cenas introdutórias nos mostrava um dos ministérios de Cristo. Aliás, todo o livro do Apocalipse é isso mesmo. É a revelação de Cristo, a revelação dos seus ministérios e a intervenção de Cristo ao longo da história da humanidade, desta terra, no que é para nós passado e do que é para nós presente e futuro em breve. Mas aqui nós vemos uma alteração. E no final da visão passada nós vimos que algo se iniciou. Até calculamos pelas datas quando se iniciou isso, que era, é verdade, o juízo dos mortos, que se iniciou, como nós vimos, em 1844. E é por isso que nós temos esta passagem do lugar santo para o lugar santíssimo. Porque este juízo, que se iniciou em 1844, simbolicamente está a passar onde? No lugar santíssimo. Porque é pela sua lei que cada um irá ser julgado. Como num país como hoje, vivo em Portugal, e Portugal tem a sua Constituição, a sua Constituição determina as leis, e sempre que há num tribunal um julgamento, é mediante essas leis que as pessoas são julgadas. Da mesma forma, no tribunal divino, a lei moral de Deus irá servir de bitola, irá servir então de constituição para esse julgamento. Então nós estávamos a ler e vamos só recuar ao versículo 18, que faz parte dos episódios anteriores e da terceira visão, mas diz: iraram-se na verdade as nações, e então veio a tua ira, e tempo de serem julgados os mortos. E o tempo de dares a recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Então este ministério de Cristo iniciou-se com o início do julgamento. Sim, é Cristo que irá julgar. Em João 5,22 diz-nos: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. É interessante que tudo no santuário, cada objeto, cada lugar, cada sítio representa a Cristo. Isto não é exceção. Então, e se na primeira visão nós vimos o ministério de Cristo como sacerdote, cuidando das suas igrejas, vimos também na segunda visão dos 7 selos, Cristo apresentado como um rei,
que foi, como vimos no capítulo 4 e no capítulo 5, recoroado como rei deste universo. Vimos no terceira visão das 7 trombetas Cristo como nosso intercessor, nosso mediador, nosso advogado. Agora, nesta quarta visão, nós vemos Cristo como nosso juiz. Mais um ministério de Cristo. Mas ao contrário dos 3 anteriores que foram sendo executados ao longo da história, ao longo dos últimos 2 milénios, este quarto ofício de Cristo, este quarto ministério de Cristo, iniciou-se apenas em 1844. Isto quer dizer que Cristo se mudou do lugar santo para o lugar santíssimo, onde iniciou mais um ministério de juiz. É verdade. Hoje, este ministério está a ser desenvolvido lá no céu, no santuário celestial. Hoje, os mortos, desde Adão e Eva, percorrendo cada nome ao longo da história, estão a ser julgados. E como vamos ver durante o estudo desta visão, aproxima-se um dia muito, muito importante. Quando este julgamento dos mortos terminar e se iniciar o julgamento dos vivos. Bom, mas antes de chegarmos lá, ainda temos alguns capítulos para desenvolver, porque de facto esta visão é uma visão riquíssima. Vamos só ler rapidamente aqui uma citação que diz assim: no grande conflito, abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. A arca do concerto de Deus está no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário. No ministério do tabernáculo terrestre, que servia como exemplar e sombra das coisas celestiais. Este compartimento se abria somente no grande dia da expiação para a purificação do santuário. Portanto, o anúncio de que o templo de Deus se abrira no céu e de que fora vista a arca de seu concerto indica a abertura do lugar santíssimo do santuário celestial em 1844. Ao entrar Cristo ali para efetuar a obra finalizadora da expiação. Todo o ritual do santuário representa a obra de expiação de Cristo. Desde o objeto 4, que costuma estar no nosso ecrã, que era onde era de facto sacrificado o Cordeiro, que representa aquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás com a sua morte, e percorrendo todo o santuário e vendo todos os ministérios de Cristo, esta é a última obra de Cristo. É este julgamento que agora mesmo está a passar no céu. Muito bem, já vimos então a quarta cena introdutória do santuário. Todas as visões começam com esta cena introdutória, com uma visão do céu, onde nos mostra algo relacionado com o santuário e que nos testifica, nos demonstra, nos revela os vários ministérios de Cristo. E agora vamos então iniciar a descrição profética e as primeiras cenas deste grande conflito estão descritas precisamente no capítulo 12 e no capítulo 13. As primeiras 6 cenas do grande conflito e vamos iniciar então o estudo delas. Apocalipse 12, 1 diz-nos o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ora, iniciamos rapidamente e novamente aqui uma descrição profética. Vemos uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas. O que é que isto significa? Vamos puxar do nosso dicionário profético, vamos ver, percorrer a Bíblia e tentar decifrar o que é que isto quer dizer. Primeiro vamos ver o que simboliza esta mulher. Efésios 5, 23 a 25 dá-nos a resposta. E diz-nos o seguinte: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. E ele é o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus próprios maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
Então, olhando aqui para o nosso dicionário profético e colocando lá este texto bíblico, que conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão que profeticamente mulher quer dizer o quê? Igreja. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, assim como o marido é a cabeça da mulher, também Cristo é a cabeça da igreja. Temos aqui uma comparação entre mulher e igreja. Então, esta visão desta mulher está a falar-nos de uma igreja. Mas vamos continuar. Esta igreja, ou esta mulher, estava vestida de sol. O que é que profeticamente quer dizer sol? Vamos mais uma vez ver o que é que isto quer dizer. Porquê? Porque nós já anteriormente tínhamos visto que sol quer dizer justiça. E vimos isto em Malaquias 4:2. Mas o texto continua. A seguir falam-nos em lua. Já vimos que esta mulher é uma igreja que está vestida de sol, ou seja, de justiça, e que tem a lua debaixo dos pés. O que é esta lua? Vamos a Salmos e Apocalipse e vamos tirar a seguinte conclusão. Diz o seguinte em Salmos 89, versículo 37. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Portanto, Salmos diz, profeticamente, simbolicamente, a lua é uma testemunha fiel no céu. E quem é a testemunha fiel? Apocalipse 1:5 diz-nos, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então, o que é que simboliza esta lua? No nosso dicionário profético já podemos acrescentar que é a testemunha fiel, ou seja, Jesus Cristo. O texto de Apocalipse 12:1, além de falar de sol, de falar de lua, fala também de uma coroa de 12 estrelas. Nós já vimos o que é que quer dizer estrelas. Lembram-se quando nós vimos no nosso dicionário profético que logo no início de Apocalipse nos falava das 7 estrelas. E que a palavra que está lá e que pode ser traduzida diretamente em Apocalipse 1:20, que nos diz que são mensageiros. Estas estrelas representam o quê? Mensageiros. Angelos quer dizer literalmente mensageiros. E por isso este símbolo de estrelas quer dizer um mensageiro, que pode ser um anjo, por exemplo, ou não, pode ser um outro tipo de mensageiro. Que mensageiros são estes? Estas 12 estrelas? Apocalipse 21:14 diz-nos. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, quem são estas 12 estrelas? Quem são estes 12 mensageiros? É verdade. São aqueles que ficaram com a mensagem direta de Cristo. Os 12 apóstolos e estes 12 mensageiros. Vamos então agora pegar nisto tudo que acabámos de ver. Qual é o significado da mulher, do sol, da lua, também da coroa com 12 estrelas. E vamos olhar outra vez para este versículo. Então, qual foi a visão de João? Viu um grande sinal no céu, uma mulher, ou seja, a igreja, uma igreja, neste caso a igreja verdadeira, e ela estava vestida de sol, ou seja, de justiça, de obediência. É isso que significa justiça, significa obediência. Tendo a lua debaixo dos pés, ou seja, assente em Jesus Cristo, na mensagem de Cristo, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, ou seja, a mensagem proclamada pelos 12 apóstolos. Então temos aqui uma igreja interessante. A igreja verdadeira, a igreja apostólica, que perpetua a mensagem dos apóstolos, uma igreja obediente que segue a palavra de Deus, segue os seus ensinos, assente em Jesus Cristo. Mas se formos ver um bocadinho mais ao pormenor, nós podemos ainda ir um bocadinho longe. Porquê? Se nós avançarmos e olharmos realmente, nós vemos. Reparem bem neste quadro. A mensagem dos outros apóstolos era, na realidade, a mensagem de quem? A mensagem de Cristo. A justiça e a obediência, qual é? É a justiça de Cristo. A lua quem é? É Jesus Cristo. Então nós podemos olhar para este simbolismo, estamos a olhar para a igreja, ainda não para aquele animal que está ali ao lado. Esta mulher representa a Cristo e representa o seu povo, os seus súbditos,
aqueles que aceitam ser como Cristo, aqueles que aceitam ser verdadeiros cristãos. Para resumir tudo isto que estávamos aqui a falar, gostava de ler uns pequenos trechos, umas pequenas citações que nos dão realmente uma visão completa disto que tivemos a dizer e deste versículo 1 de Apocalipse 12. Diz o seguinte: o remanescente de Israel é simbolizado por uma mulher representando a igreja escolhida por Deus na terra. Deus faz com que o seu sol brilhe sobre justos e injustos. E esse sol representa Cristo, o sol da justiça. Cristo, ele é a luz do sol, e a da lua, e a das estrelas. Era ele a luz espiritual que, em símbolo e tipo e profecia, brilhara sobre Israel. Não somente para a nação judaica fora dada essa luz. Como os raios solares penetram até aos mais afastados recantos da terra, assim a luz do sol da justiça resplandece sobre todos. É verdade. Então este símbolo que nós temos aqui, e que podemos olhar para esta imagem desta mulher, vestida de justiça, assente na lua, realmente com uma coroa com 12 estrelas, isto simboliza Cristo. E isto simboliza a sua igreja. É como se fôssemos olhar para isto como um general e o seu exército. E este é o seu símbolo, esta mulher é o símbolo desse general e do seu exército. Mas vamos continuar porque esta cena não termina por aqui. No versículo 2 diz: e estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Bom, já contextualizamos um pouco o que é esta mulher, o que é que ela representa, mas agora temos aqui algo de estranho, que esta mulher está grávida, está quase a dar à luz, já está com dores de parto, e depois apresenta-se a continuação desta cena. Aparece um novo personagem no versículo 3, que diz: viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 coroas. Mais uma vez temos aqui um animal estranho. Este é chamado um grande dragão vermelho. E claro que nós nem podemos muito bem visualizar ou imaginar aquilo que João estava a ver. Um grande dragão, ele fala em dragão, não sabe muito bem o que é aquele animal. Tem 7 cabeças, tem 10 chifres e tem 7 coroas. O que é que isto quer dizer? Logo a seguir, e um pouco mais abaixo, em 12:9 dá-nos a resposta do que é esse grande dragão. E diz-nos: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama de Diabo e Satanás. Ora, assim como a mulher representa a Cristo e o seu exército, o seu povo, agora temos aqui uma nova introdução para o nosso dicionário profético. O dragão representa quem? A Lúcifer, Satanás, Diabo, a antiga serpente. É tudo o mesmo personagem. E este dragão representa então a Satanás. Mas será que é só isso que ele representa? É que nos mostra que tem 7 cabeças, 10 chifres, sob as suas cabeças 7 coroas. O que é que isto quer dizer? Nós já sabemos algumas coisas e algum destes símbolos que estudámos nos episódios anteriores. E se nós olharmos para o nosso dicionário profético, nós vimos já aqui um chifre que representa um rei, um reino, um poder, ok? Como vimos e como está expresso em Daniel 8, 19 a 22. Então, nós já sabemos que, de alguma forma, isto também representa um poder político ou um rei, ou um reino. Muito bem. Mas se compararmos este texto com Daniel 7, nós vamos tirar ainda mais conclusões. É que Daniel 7 também fala de um animal terrível e espantoso que, curiosamente, também tinha 10 chifres. Ora, nós não estamos aqui a estudar Daniel. É claro que isto que vou mostrar faz parte de um estudo de Daniel, mas se nós olharmos para o quadro que temos já de seguida, nós vemos que Daniel, quer capítulo 2, quer capítulo 7, nos apresenta uma sequência
cronológica de impérios. E se em Daniel 2 esta sequência é-nos apresentada por uma estátua, que é cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e coxas de bronze e pernas de ferro, que representa sucessivamente os grandes poderes, os grandes reinos que em sequência dominaram o mundo, ou seja, Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Depois, no capítulo 7, temos exatamente a mesma sequência, mas em vez do símbolo ser uma estátua, o símbolo são animais. E que animais são esses? Primeiramente é um leão, que representa cabeça de ouro, Babilónia. Depois um urso, que representa a Medo-Pérsia. E depois temos um leopardo, que representa a Grécia. E finalmente, um animal terrível, aquele que acabámos de ler em Daniel 7:7, que tinha o quê? 10 chifres. Então, se tinha 10 chifres, este mesmo animal, e que aqui a representa em Roma, nós podemos então associar que este animal, este dragão, que também tem 10 chifres, deverá então também representar a Roma. Agora, se nós olhamos para Apocalipse 21:14, nós também sabemos que isto representa algo de muito interessante. Porque Apocalipse 21:14 diz-nos: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são também 7 reis. Isto é muito interessante porque este animal também tinha 7 cabeças. Vamos olhar para o nosso quadro profético e vamos chegar a uma conclusão de tudo isto. Primeiro, que uma cabeça, como já vimos também, é um reino, assim como um chifre representa um reino. Apocalipse 17, 9 e 10. Avançando para o quadro seguinte, vamos olhar para este versículo, olhar para as conclusões e identificar o que é que tudo isto quer dizer. Vamos reler Apocalipse 12:3, que diz: vi-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sob as suas cabeças 7 coroas. Ora, tendo 7 cabeças, nós podemos identificar que se trata de um reino ou de reis. Sendo 10 chifres, nós identificamos como sendo de Roma. E as coroas nós identificamos como um poder político. Ora, isto é simples de identificar. Ao mesmo tempo que este dragão vermelho representa a Satanás, assim como a mulher representa a Jesus, representam simultaneamente cada um dos seus instrumentos na terra. Esta mulher representa a igreja verdadeira, a igreja cristã verdadeira, que obedece aos mandamentos de Deus, que tem a mensagem apostólica, que está assente em Jesus Cristo, e ao mesmo tempo este dragão representa a Satanás e o poder político que ele usou para perseguir a igreja verdadeira, o poder de Roma, inicialmente do Império Romano. Então nós aqui conseguimos então identificar as personagens. A primeira cena de Apocalipse 12, a primeira cena do grande conflito, é simplesmente a identificação dos personagens envolvidos. E quais são os personagens envolvidos? Jesus, a sua igreja, Satanás e o poder que ele tem nesta terra, que foi perpetrado pelo poder de Roma. O grande conflito, na realidade, é entre Jesus e Satanás. Mas nesta terra traduz-se entre o seu povo, o seu verdadeiro povo, dos poderes políticos que o perseguem. E vamos ver ao longo da história como se desenvolveu este grande conflito. Mas antes de avançar, nós temos um vislumbre de como tudo isto começou. Porque no versículo 4 parece que existe uma volta para uma cena totalmente diferente. Porquê? Porque vemos o que é que este dragão fez e o que é que esta mulher estava prestes a fazer. Repara bem no que nos diz o versículo 4. A sua cauda, a cauda deste dragão, levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz,
para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Bom, agora já estamos a entrar na ação do grande conflito. Já fomos identificar os personagens e agora já está a acontecer alguma coisa. Nós olhamos para este texto e reparamos bem, nós vemos que este dragão fez alguma coisa com a sua cauda e isso causou que uma terça parte, ou seja, um terço das estrelas do céu caíssem na terra. O que é que isto quererá dizer? É interessante que nós já percebemos mais ou menos o que é as estrelas do céu. Nós já vimos que as estrelas quer dizer o quê? Mensageiros. Neste caso, ao contrário das 12 estrelas que vimos ao bocado, que eram os apóstolos, e estes mensageiros não são mensageiros humanos, são estrelas do céu. Ou seja, a palavra é mensageiros do céu, ou seja, estamos a falar de anjos. Então, como é que a cauda deste dragão lançou fora, ou trouxe sobre si, ou lançou sobre a terra, um terço dos anjos? Para nós percebermos isto, temos de perceber o que é que simbolicamente quer dizer cauda. Vamos a Isaías 9, versículo 15, que nos dá a resposta. Diz-nos assim: o ancião e o varão de respeito, esse é a cabeça. E o profeta que ensina mentiras, esse é a cauda. Então, inserindo mais uma entrada no nosso dicionário profético, nós vemos que cauda significa o quê? Significa ensinar ou ensinar mentiras. Significa mentir. Basicamente é isso que significa. Então, nós olharmos que este dragão usou a sua cauda para derrubar as estrelas do céu, ou seja, os anjos do céu. O que é que isto realmente quer dizer? Neste versículo de Apocalipse 12, 4, quer dizer que alguém, este dragão, que já vimos que é Satanás, com as suas mentiras, conseguiu derrubar um terço dos anjos do céu. Esta é a primeira conclusão que conseguimos tirar aqui de Apocalipse 12, 4. Mas se nós olharmos bem para este versículo de Apocalipse 12, 4, nós vemos que não só a cauda levou até si uma terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, também parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz. Nós já vamos entender melhor o que é que isto tudo significa. Já vamos perceber um pouco mais à frente que este bebé que estava para nascer é apenas um símbolo direto para o nascimento de Cristo. É muito interessante que quando Cristo veio a este mundo, foi precisamente isto que Satanás fez. Nós já vimos na apresentação dos vários elementos deste grande conflito, temos Satanás e o seu instrumento, que neste caso é o poder político de Roma, e vimos que Cristo e a sua igreja é a oposição. E está-nos a falar aqui que Satanás estava a querer devorar este filho que estava para nascer. Isto é uma clara alusão àquilo que Satanás fez através do Império Romano para tentar matar a Cristo, logo mal ele nasceu. É verdade. Quando Cristo nasceu, Herodes, governante do Império Romano, fez uma coisa impensável. Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo do povo de Israel. Todas elas. Não fosse o facto de os pais de Cristo terem fugido para o Egito, o próprio Cristo poderia ter sido morto por esta ordem. Eu nem quero imaginar o que é que se passou nesta altura. Nem quero imaginar o sofrimento que houve no povo de Israel. Nem quero imaginar como é que é possível um homem dar uma ordem destas só para querer manter o seu posto. Porque as profecias diziam que estava para nascer o rei de Israel. E ele não podia imaginar, não podia perceber que viria um outro rei. Ele tinha que exterminar aquele rei que vinha. E aqui neste episódio nós vemos realmente aquilo que está profetizado. Dragão,
a usar os seus instrumentos nesta terra para lutar contra Cristo. No versículo 5, continua o texto e diz: E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Se tivéssemos dúvidas quem era este filho aqui, este versículo esclarece quem é que foi arrebatado. Nós vimos lá no Apocalipse 4 e 5 que ele foi arrebatado para o céu e recoroado como Rei do Universo. Mas agora, o que é que quer dizer este varão, este filho, Cristo, que há de reger todas as nações com vara de ferro? Será que Cristo, um dia, sendo nosso Rei, vai andar com uma vara de ferro? A reger, o que é que isto quer dizer? Jeremias 15:12 dá a resposta. Alguém pode quebrar o ferro? O ferro do norte? Ele não pode ser quebrado. O que é que quer dizer profeticamente, então, ferro? De facto, em reger as nações com vara de ferro, o ferro, segundo a Bíblia, é um símbolo para ser algo que é indestrutível, algo que dura para sempre. Quem é que pode quebrar? Então, olhando novamente para o Apocalipse 12:5, este Cristo, ao contrário do que pensava Herodes, não vinha para o substituir há 2000 anos atrás. Mas um dia ele virá para ser o nosso Rei e para estabelecer o seu reino para sempre. É isto que quer dizer reger todas as nações com vara de ferro. Para resumir tudo isto que tivemos a ver, vamos ler rapidamente aqui uma citação muito interessante, que diz o seguinte: a cadeia de profecias na qual se encontram estes símbolos começa no capítulo 12 de Apocalipse, com o dragão que procurava destruir Cristo em seu nascimento. Declara-se que o dragão é Satanás. Foi ele que atuou sobre Herodes a fim de matar o Salvador. Mas o principal agente de Satanás, ao fazer guerra contra Cristo e seu povo, durante os primeiros séculos da era cristã, foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião dominante. Assim, conquanto o dragão representa primeiramente em Satanás, é, em sentido secundário, símbolo de Roma pagã. Então, resumindo, estes primeiros 5 versículos apresentam as personagens que vão marcar toda esta visão. Este grande conflito é entre Jesus e Satanás. E aqui nesta terra este conflito traduz-se nas armas de Satanás, nas armas de Jesus, no exército de cada um. E Jesus usa a sua igreja verdadeira, que tem como objetivo proclamar o Evangelho eterno. Ir a todo mundo e falar de Cristo, falar sobre a sua morte, a sua ressurreição, do Evangelho eterno. E em oposição temos Satanás, este dragão que pretende destruir. E nesta parte usou o poder do Império Romano, este poder de Roma, para tentar destruir esta igreja. Resumindo, as 7 cenas do grande conflito, acabamos de ver a primeira. E a primeira cena do grande conflito é esta: a apresentação de Cristo e a sua igreja contra Satanás e o seu poder na terra, Roma. Espero que estejam entusiasmados para o resto desta aventura, para as cenas restantes do grande conflito. Esta primeira cena é apenas uma introdução, apenas mostrar quem está envolvido neste grande conflito. Prometo que vai ser uma guerra, vão ser um conflito bem interessante e por isso convido a estar presente já no próximo episódio. Até lá, que Deus o abençoe. Olá, gostou deste vídeo? Então apoie o nosso canal. Existem 3 maneiras simples de o fazer. Primeira, faça um like neste vídeo. Segunda, subscreva o nosso canal. E terceira, partilhe este vídeo. Ao partilhar este vídeo, está a partilhar o Evangelho.